Um fazendeiro fingiu ser pobre para encontrar uma esposa, mas apenas a mais desprezada o amou de verdade. Ele era o dono de tudo que a vista alcançava, mas vestiu a roupa mais esfarrapada que achou e foi trabalhar na própria fazenda como se fosse um peão qualquer. O motivo? Ele queria descobrir se existia no mundo uma mulher capaz de amar um homem que não tinha um puto no bolso para oferecer. E o destino, que não brinca em serviço, colocou ele lado a lado com a pessoa mais humilhada daquele lugar. Uma moça que carregava nas costas a fama de ladra, mas que foi a única a estender a mão para ele quando ele mais precisou. Antes de eu te contar como esse disfarce virou a maior reviravolta que aquele sertão já viu, me diz aqui nos comentários de qual estado do Brasil você está acompanhando essa história. Eu adoro saber até onde as nossas conversas estão chegando, viu? Mas bora pro que interessa, porque o bicho vai pegar. Lá pro interior de Minas Gerais, o Augusto Nogueira era o rei do café. Com 33 anos, ele era dono da fazenda Ouro Verde, uma terra que não tinha fim. Ele era um cara justo, mas vivia fechado no casarão, deixando a roça na mão do Deodato, um capataz casca-grossa que botava terror na peãozada. O Augusto estava com o coração blindado. 2 anos antes, ele ia casar com uma dondoca chamada Amélia. Mas dias antes do casório, ele escutou a noiva dizendo, escondido para as amigas, que só ia aturar o caipira até passar as terras para o nome dela e depois ia curtir a vida na capital. Ele terminou tudo na hora, engoliu a seco a fama de louco que a família dela espalhou e jurou que nunca mais ia ser feito de trouxa por mulher nenhuma. O irmão dele, o Gaspar, vivia enchendo o saco para ele casar com a Catarina, filha do coronel Eleutério, o cara mais poderoso da região. Era aquele típico casamento de negócios para juntar fortuna. Mas o Augusto bateu o pé. Numa noite de insônia, ele bolou o plano. Pediu para a velha cozinheira da casa arrumar a pior roupa de farrapo que tivesse. Pegou uma mochila e desceu para a senzala dos trabalhadores com o nome falso de Manuel. Ele ia sentir na pele o que era ser peão na própria terra. Quando o capataz Deodato viu aquele forasteiro, jogou uma enxada na mão dele e mandou direto para o sol quente do cafezal. O Augusto, que estava acostumado só com as canetas do escritório, quase desmaiou no primeiro dia de labuta. A enxada pesava, a mão sangrava de dar calo, o sol castigava sem dó. Foi quando a vista dele escureceu e ele quase caiu, que uma mão apareceu entregando uma caneca de alumínio com água fresca. Era a Leonor, uma moça de uns 25 anos, rosto queimado de sol, olhar triste e uma dignidade que dava gosto de ver. Ela não perguntou nada, não teve pena, só teve bondade pura. O que o Augusto descobriu ali no meio da roça deixou o estômago dele revirado. O capataz Deodato era um corrupto de marca maior. Roubava comida dos trabalhadores, desviava a ferramenta, vendia o gado escondido na calada da noite. E para ninguém desconfiar de nada, ele fazia da vida da Leonor um verdadeiro inferno, jogando a culpa de qualquer coisa que sumisse nas costas dela. A coitada era filha do Tobias, um tropeiro respeitado que tinha morrido na cadeia anos antes, acusado injustamente de roubo de gado. Por causa dessa herança maldita, a peãozada tratava a Leonor como lixo. Diziam que filha de bandido não prestava. Ela vivia isolada, engolindo desaforo calada todo santo dia para não perder o prato de comida e o teto furado onde dormia. Aos poucos, o Manuel foi se aproximando dela. Nos domingos de folga, eles lavavam roupa lado a lado nas pedras de um riacho. Ela contou para ele que o pai era o homem mais honesto do sertão e que tinha sido vítima de uma armação de gente grande. O Augusto ouvia tudo. E o coração dele, que era uma pedra de gelo, foi derretendo. Ele via aquela mulher, que não tinha absolutamente nada no mundo, gastando o pouco tempo livre para cuidar de uma égua doente que o capataz queria sacrificar, dividindo a pouca água que tinha na roça. Ele se apaixonou perdidamente, mas o peso da mentira estava esmagando a alma dele,
Como ele ia contar que era o dono daquele império todo? Será que ela ia achar que ele estava só brincando com a cara dela? A bomba estourou numa quarta-feira de calor insuportável. O capataz Deodato mandou parar tudo e reuniu a peãozada no terreiro. Jogou 3 sacas de café rasgadas no chão e apontou o dedo sujo bem na cara da Leonor, berrando para todo mundo ouvir que ela era uma ladra, que tinha escondido o café para vender na cidade e que ia chamar a polícia para ela apodrecer na cela igualzinho ao pai. A Leonor paralisou. O choro travou na garganta. Ninguém fez nada. Os peões abaixaram a cabeça de medo. Foi aí que o Augusto não aguentou mais. Ele deu um passo à frente e peitou o capataz. O Deodato deu uma risada de deboche, chamou ele de vagabundo e empurrou o Augusto com tanta força que ele caiu em cima das sacas, rasgando o supercílio. O Augusto levantou devagar, limpando o sangue do rosto. Ele olhou para Leonor, depois para o capataz, desabotoou a camisa velha e puxou um cordão de couro que estava escondido no peito. Pendurado ali estava o anel de ouro maciço com o brasão da família Nogueira, o selo absoluto do dono da fazenda. Ele levantou o anel para bater a luz do sol e a voz dele mudou na hora. Não era mais a voz mansa do peão Manuel, era a voz de trovão do patrão. Ele disse em alto e bom som que o circo tinha acabado, que o Deodato estava demitido naquele exato segundo e que ia responder na cadeia por cada grão de café roubado, por cada animal vendido e por cada humilhação que fez a Leonor passar na frente de todos. O capataz ficou branco que nem papel, começou a gaguejar e tentou fugir correndo para o mato. Mas os próprios peões, que antes tinham medo, pularam em cima dele e seguraram o bandido. O Augusto então virou para Leonor, esperando ver um sorriso de alívio, mas o que ele encontrou foi um olhar de decepção profunda. Para ela, ele não era um herói, era só mais um homem rico e poderoso que tinha mentido, que tinha usado uma máscara. Ela virou as costas e sumiu chorando em direção ao pasto. O Augusto sentiu como se tivesse levado um tiro. Ele sabia que tinha estragado tudo, mas ele tinha uma promessa de honra para cumprir. Revirando o quarto do capataz atrás das provas do roubo, o Augusto achou um fundo falso numa gaveta. Lá dentro tinha cartas velhas que mudaram toda a história. Sabe quem armou para o pai da Leonor ir para a cadeia e morrer lá? O coronel Eleutério. O exato mesmo cara que queria forçar o casamento da filha com o Augusto para juntar as terras. O capataz Deodato tinha sido o capanga pago para forjar as provas na época, porque o pai da Leonor tinha descoberto as rotas de contrabando do coronel. O pai dela era um herói inocente. O Augusto pegou essa papelada, montou no melhor cavalo da fazenda e foi direto para a capital. Ele botou a boca no trombone, levou as provas para o juiz, botou o capataz e o todo-poderoso coronel atrás das grades e fez o tribunal publicar a inocência do tropeiro Tobias em todos os jornais da região. Quando a Leonor viu o papel oficial do juiz, com o nome do pai limpo e a palavra inocente estampada, as pernas dela falharam e ela caiu no choro. Mas dessa vez o Augusto estava lá para segurar ela antes que tocasse o chão. Ele olhou no fundo dos olhos dela e disse que não queria uma mulher de negócios, de família rica ou de aparências. Ele queria a companheira que dividiu a água com ele debaixo do sol de rachar, a mulher de caráter inabalável. Eles casaram numa capelinha simples de interior, sem luxo, mas com a presença de todos os peões da fazenda, que agora tinham salários justos e camas de verdade. A Leonor virou a patroa mais amada e justa que aquela região de Minas já viu. No ano seguinte, numa noite de lua cheia, nasceu o filho deles, um menino forte que ganhou o nome de Tobias. E aquela mulher, que um dia foi humilhada e tratada como a escória da terra, provou para o mundo inteiro que a bondade e o caráter, mesmo quando a vida te joga na lama, são os únicos tesouros que ninguém, por mais rico que seja, consegue roubar.
Se essa história mexeu com você e te fez acreditar que a justiça tarda, mas não falha, compartilha esse vídeo com alguém que precisa de força hoje. E não esquece de seguir a gente para não perder a próxima história. Um abraço e até lá.